resgatar as histórias e as memórias de Santa Cruz do Capibaribe, do lugar onde vivo e de sua trajetória ao longo do que conhecemos como a Feira da Sulanca, voltar no tempo, num período em que a nossa história, a partir de relatos orais, evidenciam que por volta do século XVIII, em 1750, o português Antônio Burgos teria por aqui chegado nesse território e se estabelecido. Vamos ter dois marcos principais nessa nossa evolução que tiveram o início a partir da casa de taipa e de uma pequena capela, em um crucifixo que foi entronizado aqui e que teria sido formado a partir da Fazenda Santa Cruz, como a origem mesmo, o berço da nossa cidade, vem do nome da fazenda, que compreendia um território que ia até o limite do que hoje conhecemos como município de Barra de São Miguel. Então, nesse recorte da nossa história, do quanto os primeiros povoados, os sobrados que aqui foram estabelecidos no que hoje conhecemos como a Rua Grande, a Avenida Padre Zuzinha, vamos ver que durante o século XIX e em 1892, quando a cidade ainda não era cidade e era a vila, mas que a partir de 1892 passou a ser um distrito de Taquaritinga do Norte, a nossa história também teve um outro marco importante, que foi o Coronel Luiz Alves, comerciante de tecidos e fazendeiro, que também foi fundamental para o progresso econômico e industrial da nossa região. Nesse percurso vamos chegar aos anos 30 e 40, quando a nossa localidade compreendia exatamente esse espaço de atividades tipicamente rurais, como a feira de gado e a feira livre de Mangaio, que acontecia na Rua Grande. Foram elementos que contribuíram ainda mais para o nascimento do que viria a ser a Sulanca. É bom destacar também que no período em que a cidade ainda era muito rural, havia uma produção muito artesanal de alpercatas, os famosos lambisolas, e que a partir do couro podemos considerar que essa fase que levou a um movimento do que viria a ser depois a Sulanca foi uma fase de transição. E consideramos, a partir dessa mudança que a cidade teve, e principalmente nesse período dos anos 30, ao longo dos anos 40, um registro que foi realizado por um dos grandes fotógrafos da cidade, o Antônio Assis Aragão, conhecido como Antônio de Roga, esse como um dos livros produzidos por seu neto, Dr. Éder Aragão. E aqui, a partir dessas imagens, como podemos ver, são alguns momentos em que ele percorreu a Rua Grande e nessas fotos estabeleceu como sendo uma feira livre, que correspondia exatamente à Feira de Capibaribe. Essa foto de 1947 já é um indício de que a nossa região já começava a ter esse crescimento a partir de uma feira livre. Nesse momento seguinte, quando a Sulanca veio a aparecer em um primeiro movimento, é interessante destacar que houve o que conhecemos como a carregação. Nas palavras da costureira Cleide Bezerra, hoje com 79 anos, a carregação era um tipo de confecção popular que havia nessa época, ali no final dos anos 40, início dos anos 50, em que com tecidos de algodão de estampa graúda, com os trapos de chitão que eram trazidos das fábricas de Recife e Olinda para as costureiras que aqui moravam nos sítios, começaram então
a produzir as cobertas. Essas primeiras coxas de retalhos nas emendas entre um pedaço de pano, uma tira e outra, fez com que, num primeiro movimento que consideramos como o ciclo da sulanca, o ciclo inicial, fizesse a nossa história ter então o elemento dos tropeiros e dos galinheiros. É nessa fase histórica que os tropeiros que carregavam nos lombos dos burros, nas levas para os sertões, galinhas, quando voltavam dos sertões, né, galinhas, queijos, ovos, e o carvão também que era levado daqui para negociar por esses lugares que eles passavam, já foi o primeiro movimento que consideramos como a carregação, quando levavam nos lombos dos burros e também nos garajaus, que eram cestos de cipó, onde se colocava também essas primeiras cobertas de retalhos. E assim, nessas idas e vindas para os sertões, muito próximos aqui também de Santa Cruz, podemos considerar então que esse movimento da sulanca teria brotado. Logo depois, numa segunda etapa, num segundo ciclo que correspondeu ao que podemos visualizar as calçadas, o chão dessas calçadas, quando as costureiras saíam de suas casas e levavam essas cobertas e outros tipos de vestimentas, como vestidos, shorts de crianças, entre outros, para estirarem ali no chão e esperarem os vendedores e pessoas que vinham de outras regiões por aqui passarem. É importante também reforçar que duas ruas da nossa cidade são os marcos iniciais. É a Rua Siqueira Campos e a Rua Raimundo Francelino Aragão, a conhecida Rua do Pátio. Nesse terceiro movimento que a sulanca teve, vamos também ter a importância, já nessa fase, desde a segunda etapa, com Manuel Caboclo, Pedro Diniz e Dedé Moraes, quando na terceira fase do que encontramos na sulanca, e exatamente aí onde vem o nome, e a associação com esse tecido de malha que vinha da região sudeste do país, que notamos o quanto a feira foi crescendo e esse movimento que era apenas local se tornou também regional, com as fábricas têxteis de Recife, de Olinda, em Camaragibe, em Paulista, e depois teve uma expansão nacional quando os caminhoneiros, e muitos deles já usavam, as primeiras, já vinham com os caminhões e já voltavam com essas cobertas e esses retalhos para Santa Cruz, trouxeram aqui para expandir ainda mais a nossa economia. Nessa etapa em que visualizamos o quanto a feira foi crescendo, vamos encontrar também um fator fundamental que vem dos depoimentos de costureiras e de mecânicos de máquinas de costura. Uma das costureiras também aqui da nossa cidade, Petronila Senhorinha, hoje com 95 anos, conhecida como Dona Petinha. Aí minha mãe foi na casa de Zé Feitosa, ela era prima legítima dele, aí falou a ele para eu botar a feira na caçada dele, para eu botar roupa para vender na caçada dele. Aí Zé Feitosa disse, olha, pode botar, mas só bota você, não é para botar mais muita gente não, porque depois o meu comércio se acaba. Aí eu botei na caçada dele. Aí era bem pouca gente nesse tempo. Vinha o povo da Bahia, já tinha os baianos aqui, eu comecei a vender os baianos. Aí já vendia meus filhos, que eles iam andar por a Bahia também. E depois chegou a feira, fizeram a feira ali de frente com Zé Feitosa. Não tem aquela que sai para Caruaru, e ali na frente nós era Zé Feitosa. Aí eu comecei a feira ali, onde era Bilda e Deta. Comecei a feira sozinha. Quando foi na outra feira, chegou umas 2 pessoas. Quando foi na outra, já chegou mais umas 10. E assim começou.
encheu a ruinha todinha. Aí quando foi de lá, aí Agostinho Rufino era o candidato a prefeito, aí tirou, botou a gente para outra rua. E foi enchendo, aí não cabia, mas depois fizeram o pátio da feira. Traz em seu relato o quanto a feira iniciou no que seria então a Rua Siqueira Campos, ali na esquina do Beco de Zé Feitosa, quando ela colocou as suas primeiras cobertas e as primeiras roupas para vender e negociar. E num segundo momento que também podemos encontrar em paralelo com o que acontecia entre as costureiras e toda essa produção muito artesanal, foi com os mecânicos de máquinas de costura. E um deles, o seu José Alves, conhecido Zé de Bem, hoje com 84 anos, traz também alguns desses registros de que já era uma tradição em sua família de fabricar as agulhas das máquinas como ferreiros. E logo que essa tradição também era muito presente na sua família, ele começou a fazer o conserto de muitas das máquinas das costureiras, como Dona Petinha, Dona Geralda e Dona Gessina e muitas outras que por essa região moravam. E nas máquinas domésticas, né, que o seu Zé de Bem consertava, e ia muitas vezes de bicicleta, de moto, para muitos sítios que ficavam aqui pela redondeza. Logo depois veio também em 1968 um outro elemento da nossa feira, que é a máquina semi-industrial, a Tatuzinha, trazida por seu Mauro Feitosa. Aqui só se trabalhava com máquina comum, máquina de pé, chama máquina de pé, máquina comum. E só se trabalhava com tecido de algodão. Para costurar em máquina overlock, o povo não sabia o que era isso. E malha, o povo também não costurava aqui, não sabia. E para trabalhar com malha, tinha que ter overlock. Aí foi quando me surgiu essa ideia de trazer aquela overlockzinha que você viu lá, para ensinar o povo como é que trabalhava com a máquina overlock. Aí ficava lá em casa, 10, 12 mulheres todo dia para aprender. E aquelas mulheres foram aprendendo, aí viram que dava resultado, aí foram comprando máquina. Mas para esse progresso acontecer, ali a partir dos anos 2000, a partir também de um momento em que a feira já vinha com uma certa transformação em seu espaço físico, e muito porque as ruas que eram ocupadas com mais de 30 espaços que ficavam no centro da cidade, e ocupavam mais de 12 mil barracas de madeira com lonas que estampavam esse ambiente, percebeu-se que também havia uma outra maneira de acomodar e de levar as pessoas, os feirantes, as costureiras e todos que fazem parte dessa força econômica para o ambiente que conhecemos como Moda Center Santa Cruz. Também ao longo do período em que a feira teve o seu crescimento, nos anos 80 e 90, podemos dizer que a cidade era conhecida como a capital da confecção. Isso também aconteceu porque numa região muito marcada por seu polígono das secas e de sua tradição rural, né, desde as origens de Santa Cruz, na nossa cidade, esse apogeu que aconteceu a partir da Sulanca, e muito também por conta dos fabricos, né, que são
essas pequenas instalações dentro de casa em que as costureiras dividem a sua máquina de costura com um utensílio doméstico, com pessoas que por ali moram, né, que a máquina então torna-se, a partir desse movimento que hoje podemos ver quando os parques de feiras foram instalados aqui em nossa cidade e por toda a redondeza, como em Toritama e Caruaru, formando o Polo de Confecções do Agreste. É importante reforçar que de todo esse movimento, de tudo isso que aconteceu na nossa cidade, veio a partir de uma certa força e de um certo pioneirismo de pessoas, né, de personalidades como as costureiras, nessa forma em que os fardos de retalhos que eram levados em suas cabeças, que eram transportados para os lombos dos burros, que saíam das calçadas, do chão, que iam para as barracas de madeira com lonas, depois para o espaço das vitrines, com o que conhecemos nessa estrutura de blocos de ferro e de aço, né, que faz a força do Moda Center Santa Cruz, até que de todo esse progresso, de tudo isso que veio da Sulanca, foi a partir das costureiras e das mulheres que aqui moravam e que por aqui vieram a tornar a nossa Sulanca esse símbolo de criatividade e de empreendedorismo. Então, nessas memórias da nossa cidade, deixamos o legado do quanto é importante que esses registros permaneçam para que possamos ir rumo a um futuro de novas invenções e de valorização da nossa terra. Não esqueçam, a partir de domingo, 8 de outubro, toda a feira da Sulanca será transferida para o maior parque de feiras do Brasil. Tá vendendo bastante. Realmente. 150 mil pessoas. A gente vem recebendo cada vez mais pessoas e isso tem trazido uma melhoria na nossa economia aqui de forma geral. Thank you.